Fala Brasil, beleza? Tudo jóia? Hoje eu estou trazendo esse pequeno vídeo gravado aqui para explicar uma coisa muito bacana para a gente conhecer da biologia, do metabolismo das plantas, dos organismos produtores e para a gente relacionar com a sucessão ecológica, né? Que foi o assunto que a gente analisou aí na última parte da ecologia, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que os produtores são organismos fotoautotróficos. O que significa isso mesmo? Significa que eles fazem fotossíntese, né? Eles são autotróficos, eles produzem a própria matéria orgânica como fonte de alimento e de estrutura a partir de componentes inorgânicos. Então, se a planta produz a glicose lá na fotossíntese, essa glicose ela vem de componentes inorgânicos. O carbono vem do CO2, os hidrogênios vêm da água e o oxigênio também vem do CO2, tá bom? Então, vamos analisar rapidinho aqui, né, pela figura aqui, o que a gente tem que lembrar sobre essa questão que os fotoautotróficos também respiram, tá? Olha, se eu tenho uma árvore, né, a parte que vai fazer a fotossíntese dessa árvore é a folha. Então vamos ampliar um pouquinho, vamos chegar pertinho dessas folhas. E as folhas são, assim como o resto da planta toda, constituída por células, certinho? E quando a gente olha dentro da célula vegetal típica, basicamente a gente vai ter como destaque duas organelas do citoplasma. Uma delas é o cloroplasto, né, responsável pela fotossíntese, e a outra é a mitocôndria. Então vocês conseguem ver aqui pela setinha, né, o cloroplasto, que faz a fotossíntese, a organela verdinha, e a mitocôndria, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Em outras palavras, o metabolismo da planta ele é sustentado pela respiração celular, mas para a planta ter condição de fazer respiração celular, ela precisa inicialmente fazer a fotossíntese, tá? Como que acontece então como que esses processos, né, na verdade, eles se relacionam? Que processos? Faz fotossíntese e respiração celular. A gente vai fazer uma abordagem aqui mais superficial em dois pontos de vista que na verdade são integrados, né? O primeiro ponto de vista seria o ponto de vista energético. Como assim? A luz é a fonte primária de energia que sustenta a planta. Se a gente considerar toda a vida na Terra depende da luz que é emitida pelo Sol, né? Porque os principais organismos produtores do planeta Terra são fotoautotróficos. Então, a luz, que é uma forma de energia, vai ter essa energia captada, assimilada pelas moléculas de clorofila, que são as moléculas verdes da planta, que são fotossensíveis. Então a gente vai pensar nessa setinha como uma ideia de transferência de energia. A luz tem a sua energia transferida para a clorofila, que por sua vez transfere energia para a produção de moléculas de ATP. Né? Se você não se lembra muito bem desse conceito, não tem problema, mas eu quero que você entenda o seguinte: o ATP ele funciona como se fosse o dinheiro energético do metabolismo de todos os seres vivos. Se eu preciso fazer alguma coisa na minha célula, ele tem um certo custo em ATP. Então, eu preciso gastar ATP para realizar um processo metabólico. Tá? Então, a clorofila ela contribui energeticamente para a produção desse dinheiro energético que é o ATP. E esse ATP vai custear para a planta a produção de quê? De glicose. Tá? Basicamente, isso aqui acontece lá no cloroplasto. Então, isso aqui é um resumão energético do que acontece na fotossíntese. Foto, luz, síntese e produção de matéria orgânica. Então, a luz transfere energia, né? Então, a energia da luz é transferida para a clorofila, a energia da clorofila é transferida para o ATP transfere energia para o processo de produção de glicose. E aí, finalmente, a planta pode pegar essa glicose como fonte de alimento e produzir ATP a partir dessa glicose, e esse ATP vai ser responsável para sustentar o quê? O metabolismo. Então perceba o seguinte, que o ATP que sustenta o metabolismo, ele vem da glicose que foi produzida na fotossíntese. Tá? Então aí as duas organelas esquematicamente relacionadas, né? O que é o fim da produção da fotossíntese é o início do processo que acontece na mitocôndria, que é a respiração celular.
Esses processos, eles se relacionam também do ponto de vista material, da matéria. No slide anterior, a gente viu como que esse processo se relaciona energeticamente. Agora a gente vai ver como que eles se relacionam do ponto de vista da matéria. Olha a primeira equação, é a equação da fotossíntese. O CO2 inorgânico com água inorgânica passa por um processo muito complexo, gerando C6H12O6, que é a glicose, e liberando o oxigênio. Então, a gente pode dizer que a fotossíntese produz o combustível que sustenta o metabolismo. Qual que é esse combustível? É a glicose, é a matéria orgânica. Tá? Já a respiração celular é o processo inverso. Matéria orgânica com oxigênio, liberando o quê? CO2 e água. Lembra que a gente viu que essa respiração celular, que acontece lá na mitocôndria, também libera a tal da energia que sustenta o metabolismo. Em outras palavras, a respiração celular consome o combustível que sustenta o metabolismo. E é por isso que a gente fala, então, que as plantas são aquelas que produzem o próprio alimento. Elas produzem o combustível e depois respiram esse combustível, certo? Olha essa equação, gente. Essas duas setinhas aqui, elas mostram a relação complementar que fotossíntese e respiração têm. Percebam uma coisa. Desse lado de cá, a gente tem os reagentes da respiração e desse lado de cá, a gente tem os produtos da respiração. Mas, ao mesmo tempo, desse lado de cá, a gente tem os produtos da fotossíntese e desse lado de cá, a gente tem os reagentes da fotossíntese. Então, glicose e oxigênio são reagentes da respiração e produtos da fotossíntese, enquanto que CO2 e água são produtos da respiração e reagentes da fotossíntese. Tranquilo? Isso faz então a gente entender que existe uma relação muito íntima entre respiração e fotossíntese, no que a gente vai pensar de energia total e biomassa total que sobra ou que é consumida nesse primeiro nível trófico, que é o nível dos produtores. Então, vamos lembrar um conceito que foi trabalhado lá nas pirâmides ecológicas e vai ser muito importante para a gente entender onde que eu quero chegar com vocês. Produção primária bruta e produção primária líquida. Vamos lembrar que a produção primária bruta é toda a energia e biomassa que o primeiro nível trófico conseguiu assimilar. Então, as plantas de uma certa localidade, as cianobactérias ou algas de uma certa localidade, elas incorporam parte da energia solar, realizando o processo de fotossíntese, certo? E aí essa energia vai ser estocada na forma de biomassa, de matéria orgânica, beleza? Isso significa, então, que esse primeiro nível trófico aqui são os produtores, são os fotoautotróficos. Mas não vamos esquecer que esses organismos também respiram, ou seja, parte dessa energia que foi assimilada, ela vai ser usada na sua sobrevivência, na sua subsistência. Então, o gasto que a gente tem aqui é pela respiração celular. Lembra do slide anterior? A fotossíntese constrói o combustível, a respiração consome combustível. Tranquilo? Então, o que a gente vai chamar de produção primária líquida? A produção primária líquida é aquilo total do que foi produzido, é a PPB, né, produção bruta, menos aquilo que o organismo ou o nível trófico respirou para se manter vivo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, produção primária líquida, PPL, é a produção bruta menos a taxa de respiração do primeiro nível, ou seja, é o lucro ou o saldo energético final. Esse saldo pode ser medido tanto em energia quanto em biomassa, porque essa biomassa depois pode ser convertida em energia. Tudo bem? E aí a gente chega então no ponto máximo desse pequeno vídeo que eu quero discutir com vocês. É o seguinte, vamos olhar esse gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico é um gráfico que a gente consegue construir relacionando os dois processos, fotossíntese e respiração. Perceba que no eixo do X a gente tem a variação da luminosidade, tá? Então, a partir do zero em direção da setinha, a gente tem um aumento da luminosidade. Esse é o único parâmetro que modifica. Temperatura, concentração de CO2, de água, nada disso está variando nesse gráfico. E no eixo do Y, no eixo vertical, a gente tem a intensidade do processo metabólico. Quais são os dois processos metabólicos que a gente está analisando aqui? Ou respiração celular ou fotossíntese. Olhando para esse gráfico, a gente tem duas curvas. A gente tem uma curva paralela, ou uma reta paralela ao eixo do X,
e uma curva que vai aumentando até um certo ponto e depois ela fica constante. Qual dessas curvas corresponde a qual dos dois processos? A resposta seria a seguinte. Temos aqui então a curva laranja, ou a reta paralela laranja, representando a respiração celular. Perceba o seguinte, a respiração não depende da luminosidade. O que a mitocôndria faz não muda se tem mais luz ou se tem menos luz. Portanto, a gente considera que a respiração, a taxa de respiração da planta, ela é constante, independente da luminosidade. O que é diferente para a fotossíntese, né? A fotossíntese não depende de luz para poder acontecer. Então, quando a gente tem luminosidade zero, a taxa de fotossíntese vai ser zero também. À medida que a luminosidade do ambiente vai aumentando, seja numa situação experimental, no laboratório, ou seja num ambiente natural, você vai pensar, por exemplo, é o sol nascendo e subindo, então a intensidade luminosa aumentando, a taxa de fotossíntese da planta também aumenta. E aí a gente vai perceber que existem alguns pontos de interesse para o nosso estudo aqui. 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto seria o do próximo slide. Percebam que nesse ponto nós temos aqui, olha, uma certa luminosidade definida aqui no ponto, no eixo do X, certo? E essa luminosidade aqui, ela está mostrando que qualquer valor acima desse ponto definido aqui embaixo, a taxa de fotossíntese não aumenta mais. A taxa de fotossíntese foi aumentando até nesse ponto, mas a partir daqui isso não aconteceu mais. O que será que esse gráfico está me demonstrando? Nesse ponto aí a gente tem o que a gente chama de ponto de saturação luminosa, ou seja, a partir desse ponto a fotossíntese não aumenta mais, não tem mais aumento da fotossíntese. A planta já atingiu o máximo de fotossíntese que ela consegue fazer. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, numa situação experimental, por exemplo, que você já definiu qual é o ponto de saturação luminosa, não adianta você dar mais energia para a planta, porque ela já está saturada, ela está com todos os seus sistemas envolvidos na fotossíntese em pleno funcionamento. Portanto, a quantidade de biomassa que ela produz, a quantidade de CO2 que ela consome, a quantidade de oxigênio que ela libera, ela permanece constante. Ela chegou no seu limite. Tudo bem? Então, esse é o ponto de saturação luminosa. O outro ponto de interesse que a gente vai ver nesse gráfico vem no próximo slide. Então, vocês vão perceber agora que tem um pontinho de interseção entre as duas retas, entre a reta da taxa de respiração e a taxa de fotossíntese. E o que significa esse ponto? Significa que nessa intensidade luminosa, a planta ela está fazendo na mesma intensidade a respiração que consome e a fotossíntese que produz. Vou inverter a frase. Nessa taxa de luminosidade, a quantidade de biomassa que ela produz, de glicose, de alimento que ela produz pela fotossíntese, é exatamente igual à quantidade de biomassa, de glicose que ela precisa consumir para poder existir, para poder sobreviver. E esse ponto tem um nome muito especial, que a gente não pode esquecer. Qual que é o nome desse ponto de interseção entre a reta de respiração e a curva da fotossíntese? Esse ponto chama ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminosa. Então, nesses valores aqui de luminosidade, percebam que o meu parâmetro está aqui no eixo X, né? Tudo que vai ser produzido, né, nessa dada luminosidade vai ser consumido na respiração. E isso faz a gente concluir algumas coisas muito importantes que eu vou discutir com vocês no próximo slide. Perceba o seguinte, eu vou chamar então ponto de compensação fótico de PCF. E esse ponto de compensação aqui, ele apresenta um determinado valor numérico na minha escala de luminosidade. Tá? Então, seria a quantidade de luz, a intensidade luminosa que eu tenho a planta produzindo exatamente aquilo que ela consome. Tranquilo? Então, vamos pensar em algumas situações. Olha, se os valores de x forem maiores do que o ponto de compensação fótico, ou seja, qualquer valor a partir daqui, ó, crescendo a partir do PCF, o que eu vou observar? Eu vou observar uma taxa de fotossíntese maior do que a taxa de respiração.
Isso significa, então, que a planta está acumulando, ela está num saldo positivo, ela está lucrando energia. E se ela está lucrando energia, ela é capaz de crescer, ela é capaz de desenvolver novas partes, novas folhas, novos frutos, novos ramos, novas flores, e ela acumula biomassa, ela acumula matéria orgânica para ela. Então a planta se desenvolve. A partir desse gráfico, a gente entende a importância da radiação solar para o desenvolvimento de qualquer planta. Qualquer planta precisa de luz para ter energia, para conseguir sair do saldo negativo ou do 0 a 0 e conseguir ter uma produtividade primária líquida. Aqui ela tem produtividade primária líquida, nos valores maiores do que o PCF. Tudo bem? Então, aqui ela tem produtividade primária líquida positiva. Se os valores forem menores do que o PCF, ou seja, se eu iluminar essa planta com uma intensidade menor do que o PCF, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma taxa de respiração maior do que a taxa de fotossíntese. Isso significa que a planta não vai conseguir produzir o suficiente para se sustentar. Então, ela começa a consumir as suas reservas de energia, né? Seria a mesma analogia da gente pensar de uma pessoa que está gastando muitas calorias e comendo poucas calorias. Ela vai perdendo as suas reservas. E se isso se manter durante muito tempo, a planta acaba morrendo, né? Porque ela não vai conseguir repor a energia necessária para sustentar seu metabolismo. Tá? E por fim, se o valor for exatamente igual ao ponto de compensação fótico, a planta não cresce, né, e nem consome as suas energias. Ela se mantém, ela mantém a sua biomassa, ela se mantém em equilíbrio. Tudo bem? Pessoal, agora a pergunta que eu vou fazer e que tem a ver com o questionário Q4 que vocês vão responder logo em seguida, tem a ver com esse gráfico. Como será que é esse gráfico para a comunidade de produtores ao longo da sucessão ecológica? Vamos lembrar que na sucessão ecológica o ambiente é modificado pela presença dos próprios seres vivos. E é essa relação que eu quero explorar com vocês a partir dos exercícios a seguir. Tudo bem? Não se esqueça também de assistir o vídeo do Scarpelli, que ele preparou com muito cuidado com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.